Olá, alunos do Colégio Militar de Belém. Então, turma do sexto ano, esse é o nosso último vídeo antes da nossa prova. E por ser o nosso último vídeo, ele é um vídeo muito especial, porque nele a gente vai direcionar os nossos estudos para a nossa prova, né? Então, é uma revisão geral. Nesse material aqui não tem nada que vocês já não tenham visto, nada que vocês não conhecem. Eu juntei os nossos materiais de revisão. Vocês lembram, né, que a gente fez a nossa revisão por conteúdo geral e a gente dividiu em 3 partes. Então, eu peguei os pontos principais dessa nossa revisão e juntei aqui para fazer esse vídeo para vocês. Eu nem estou aparecendo nele porque eu quero que vocês foquem só no conteúdo, tá? Então, esse vídeo aqui, ele é esse direcionamento. Vocês já devem ter visto a nossa FOA, né, que é a ficha de orientação de avaliação, lá onde tem todos os conteúdos que vocês devem estudar para a prova. E lá nesse conteúdo, lá nessa FOA, vocês já devem ter percebido que tem a parte do conteúdo, que é o conteúdo geral, e tem o detalhamento. Lá no detalhamento é o direcionamento, é aquilo que vocês realmente têm que estudar. Só um exemplo, no nosso último conteúdo, que a gente fala das sociedades do Oriente Próximo, aí tá lá, Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios e persas. É o conteúdo principal, mas dentro desse conteúdo tem o detalhamento. E o detalhamento lá está dizendo o quê? Civilizações na África, o Egito Antigo. Então, se o detalhamento e o direcionamento é esse, você não vai estudar Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas, porque não é isso que o material está dizendo lá para vocês, né? Então, nesse momento agora, a gente precisa ser objetivo para a gente poder estudar aquilo que realmente vai ser o direcionamento para a prova de vocês. Tá certo? Então, vamos começar. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que dentro da disciplina História, a História como disciplina, ela é considerada uma ciência. Ela é uma ciência humana. E, por isso, que existem pesquisadores profissionais que trabalham essencialmente com essa disciplina. E um desses historiadores, a gente conhece como Mark Bloch. E o Mark Bloch deu uma definição maravilhosa sobre história, que ele diz assim, que a história, tá a citação aqui do Mark Bloch, né, nesse livro que está aparecendo aqui para vocês, Apologia da História. E a definição do Mark Bloch é a seguinte: ciência dos homens, dissemos, é ainda vago demais. É preciso acrescentar dos homens no tempo. Né? O que o Mark Bloch está querendo dizer com essa frase? O Mark Bloch está dizendo que a história é a ciência que estuda os seres humanos ao longo do tempo. Né? Então, estuda o homem, estuda a humanidade. Vocês lembram quando eu falei para vocês que quando a gente fala que a história é a ciência do passado, que estuda os fatos antigos, a gente acaba chegando num erro, porque a história ela estuda o homem, a humanidade, as sociedades de forma geral ao longo do tempo, tá? E essa definição é com base nas ideias do Mark Bloch. Levando em consideração essa ideia do Mark Bloch, a gente tem uma outra definição importante, que é a definição de tempo histórico. Porque se a história estuda as sociedades, a humanidade, então a história estuda justamente esse processo de mudanças ocorridas na sociedade e estuda também as permanências, ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou ou mudou muito pouco. Então, a história é a ciência que estuda os seres humanos ao longo do tempo e estuda essas mudanças e permanências da sociedade. Então, se a história estuda essas mudanças e permanências, esse processo é o que a gente chama de tempo histórico. Beleza? Ainda dentro desse processo, a gente tem um dos elementos muito importantes para o estudo da história é a noção de tempo. Como a história estuda
os seres humanos, ao longo do tempo, o tempo é um elemento fundamental para a história. Ele é uma forma de organizar os fatos, ele é uma forma da gente situar os acontecimentos, e uma das formas mais didáticas da gente compreender isso é utilizando um instrumento que a gente conhece como linha do tempo. A linha do tempo, ela pode ser de diversas formas. Pode ser a linha do tempo de uma sociedade, pode ser a linha do tempo da divisão tradicional da história, que é essa que está aparecendo agora para vocês. Pode ser a linha do tempo de um museu, de um indivíduo, de um relacionamento. Então, a linha do tempo, ela pode se apresentar de diversas formas, tá? Essa que vocês estão vendo aqui é a linha do tempo da divisão tradicional da história. E essa linha do tempo, ela tem algumas subdivisões, né? Então, vocês podem ver aqui: Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que são as subdivisões da história. Essas subdivisões, elas são marcadas por acontecimentos, né? Então, vocês podem perceber aqui, por exemplo, aqui onde está escrito Idade Média. Na Idade Média, ela inicia em 476 e termina em 1453. Esses anos aqui, eles estão indicados, olha só. 476 é a queda do Império Romano do Ocidente. Então, isso marca a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Então, a gente diz que 476 é um marco histórico, né? Então, o marco histórico seria o quê? Um acontecimento marcante, um acontecimento importante para aquela sociedade. No caso aqui, essa divisão tradicional da história, ela é feita com base na história da Europa, na história ocidental. Então, esse é um período importante, é um acontecimento marcante na história das sociedades ocidentais. Mas o marco histórico, ele pode variar, ele pode ser de acordo com cada cultura, com cada indivíduo, né? Vocês lembram quando vocês fizeram a linha do tempo da vida de vocês? E esse marco histórico da vida de vocês, ele é particular. Ele é um acontecimento que é importante para vocês e que não necessariamente vai ser importante para outras pessoas. Tá certo? Então, vocês não podem esquecer disso. Quando a gente estuda o tempo, quando a gente estuda os acontecimentos ao longo do tempo, a história, ela divide os anos didaticamente, pode ser divididos em décadas, em séculos, em milênios. Então, como os processos de mudanças e permanências, eles são muito longos, muito lentos, então a história, ela opta, é uma forma mais fácil de organizar a história, é dividindo ela em séculos. E quando a gente divide em séculos, a gente precisa saber que anos correspondem aos séculos. E para a gente saber isso, existem duas regras. A primeira regra: quando uma data termina com 2 zeros, o número das centenas indica o século. Então, olha só os exemplos que a gente tem: 1500, 1700 e 500. Então, esses anos aqui, eles terminam com 00. Então, isso significa que quando a gente tira o 00, vai ficar só os primeiros algarismos. E esses primeiros algarismos vão representar o século. Então, por exemplo, 1500, a gente vai retirar o 00 e vai sobrar só o 15. Então, pertence ao século XV. E assim todos os outros, né? 1700, retira o 00 e aí fica só os dois primeiros algarismos. Século 17, tá? 500 a mesma coisa, tira os 2 zeros, vai ficar só o 5, então é século 5. Segunda regra: quando uma data não termina com 2 zeros, soma-se 1 ao número das centenas. Então a gente tem lá 476, vai retirar os dois últimos algarismos
e vai somar mais um ao primeiro que restou. Então, no 476, a gente corta o 7 e o 6, sobrou só o 4. 4 mais 1, século 5. Né? Então, assim vai acontecer com todos os outros. 1234 corresponde ao século 13, 2010 corresponde ao século 21 e assim, dessa forma, a gente faz como é que os anos se transformam em séculos, tá certo? E uma observação importante, do ano 1 até o século 100 vai ser o quê? Sempre século 1. A gente pode até utilizar ali a regrinha também, né, no 100, né? Retirou o 00, ficou só 1. Então é século 1. Beleza? Não pode esquecer disso, galera. Outro ponto importante, os profissionais que estudam a história, que são os historiadores. O que o historiador faz? O historiador, ele constrói o conhecimento histórico, interpretando fatos históricos a partir de vestígios do passado, ou seja, fontes históricas, né? Então, o historiador, ele é um profissional. O que vocês aprendem na escola, os livros que vocês leem, eles são frutos de pesquisas, de estudos, de comprovação a partir dessas fontes. Então, o historiador, ele vai reunir determinados vestígios do passado, vai interpretar esses fatos a partir desses vestígios. E esses vestígios, que a gente chama de fontes históricas, eles podem ser de diversas formas. Podem ser escritos, podem ser visuais, podem ser orais ou pode ser da cultura material, né? Então, dentro dos tipos de fontes, a gente tem todas essas. Então, por exemplo, o que pode ser uma fonte escrita? Podem ser cartas, podem ser documentos, podem ser leis. O que é uma fonte visual? Quadros, pinturas, relatos orais, depoimentos, entrevistas, vestígios da cultura material, fósseis, museus, objetos, vestimentas em geral, tá? Então, a gente tem aí os exemplos desses tipos de fontes históricas, tá? Beleza, pessoal? E vamos passar agora para o nosso segundo conteúdo, que a gente trabalhou a primeira fase da pré-história, a primeira fase da divisão tradicional da história, que é a pré-história. E para a gente estudar a pré-história, a gente primeiro precisa saber como é que os homens surgiram na Terra, né? Então, a origem do ser humano, ela é com base em algumas teorias. Então, a gente tem duas teorias principais. A primeira é o criacionismo, que é a teoria que defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um criador. E esse criacionismo, ele está presente em diversas culturas e religiões. E cada povo, com base na sua fé e na sua crença particular, acredita nessa teoria. Isso não quer dizer que essa ideia do criacionismo ela é igual para todos os seres humanos, né? Então, por exemplo, a maioria das sociedades ocidentais acredita no criacionismo com base na Bíblia Sagrada, que é aquela história que Deus criou os seres humanos em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Criou tudo que existe, tudo que há nesse mundo foi obra da criação de Deus com base na Bíblia Sagrada. No entanto, outros povos, como por exemplo as culturas africanas, indígenas, asiáticas e outros povos acreditam em outras histórias, em outros mitos de origem, né? Nós estudamos em sala de aula, nós vimos mitos africanos, vocês sabem que existem histórias indígenas sobre a criação, enfim, os povos, eles têm as suas particularidades de acordo com a sua fé e as suas crenças. Outra teoria é a teoria do evolucionismo, que ela diz exatamente o quê? Que os seres vivos originaram-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mudança. Essa teoria é com base nas ideias de Charles Darwin. O Charles Darwin, ele criou uma teoria e, a partir dessa teoria, ele fala que os homens surgiram a partir
de ancestrais comuns com os primatas, né? Eles têm características, os seres humanos da atualidade têm características semelhantes aos dos primatas, né? E que isso passou por um processo de evolução durante milhões de anos até a gente chegar na nossa espécie hoje. Passou por esse processo de evolução. Alguns pontos que a gente não pode esquecer. Vocês lembram daquela nossa evolução dos seres humanos, né? Então, existe o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, até chegar ao Homo sapiens sapiens. Primeira coisa que a gente não pode esquecer, essa evolução dos seres humanos não aconteceu de forma linear. O que significa isso? Que dessas espécies, desde os primatas até o Homo sapiens sapiens, não foi um que deu origem ao outro, né? Então, não há esse indício de que uma espécie tenha gerado a outra. Por exemplo, o Homo sapiens sapiens, ele surgiu há cerca de 100 mil anos e ele chegou a conviver com o homem de Neandertal, que por sua vez desapareceu há cerca de 40 mil anos, né? Então, não quer dizer que acabou uma geração de um hominídeo e vai dar origem a outro. Não é dessa forma, tá? A maneira exata como teria ocorrido a evolução, ela ainda continua sendo um mistério para os próprios pesquisadores, tá? E esses cientistas, eles ainda não conseguiram fazer uma árvore genealógica completa da nossa espécie. Então, por isso que a ciência, ela vive mudando seus conceitos, as suas teorias. Por quê? Porque os cientistas, eles vivem procurando esses vestígios, eles vivem procurando vivem fazendo essas pesquisas para ter uma comprovação maior sobre esses acontecimentos, tá certo? E dentro da pré-história, a gente tem as fases. A primeira fase é a idade do Paleolítico, né? Então, só lembrem lá da nossa brincadeira, né? Bons tempos aqueles, quando só as pedras estavam lascadas, né? Não eram só nós, principalmente vocês que vão fazer a prova. Mas, enfim, o Paleolítico, que é a idade da pedra lascada. Quais são as características? A característica principal é que nesse período os homens, eles eram caçadores e coletores. E outra característica importantíssima é que eles tinham um modo de vida baseado no nomandismo. Como eles eram caçadores e coletores, eles ocupavam determinados territórios de acordo com a disponibilidade de água e de alimentos. Quando começava a ficar escasso esses produtos, eles iam em busca de outros locais, tá? Então, os homens dessa época sobreviviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, sementes, raízes e folhas. Esses homens, para fazer os seus instrumentos de trabalho, eles batiam as pedras duras em pedras menos resistentes até conseguirem objetos desejados, né? Pontas de projétil, machados, pedras cortantes. As ferramentas eles utilizavam para abater animais, coletar frutos e raízes, já que eles eram caçadores e coletores. Esses homens já tinham a capacidade de fazer as suas próprias vestimentas. Geralmente eles utilizavam couro e peles de animais para fazer as suas vestimentas. Eles caçavam animais grandes e perigosos, isso fazia com que eles estivessem em constante perigo. Por isso que a expectativa de vida deles também era bem baixa. E os homens desse período, eles eram nômades, como eu falei para vocês. Ou seja, eles não tinham moradia fixa, né? Então, eles sempre caçavam, pescavam, e quando os frutos daquela região começavam a rarear, ou seja, ficar poucos, ficar escassos, eles se mudavam para outra área em busca de alimentos, beleza? Nessa época também, do período paleolítico, eles começaram a dominar o fogo, que foi algo extremamente importante para a vida desses primeiros seres humanos. Porque com o domínio do fogo, a vida desses seres humanos mudou radicalmente, né? Tornou-se possível sobreviver em regiões mais geladas, ter luz durante a noite, afugentar os animais perigosos.
cozinhar os alimentos, né? Isso aí também foi importantíssimo para esses primeiros seres humanos. Próximo período, período neolítico, idade da pedra polida. Uma característica importantíssima é que eles eram agricultores e pastores. Mas não esqueçam, gente, o fato de essa ser uma característica marcante não significa que o nomadismo acabou. Lembrem que a evolução ela não é linear, né? Então, nesse período, os agricultores e pastores, né, que era a característica principal desses seres humanos, eles também passaram a polir a pedra. Isso aumentava a eficiência e a durabilidade das suas ferramentas e armas. Entre as grandes conquistas desse período estão a agricultura e a domesticação de animais, e algo que é muito importante, que é a sedentarização. O modo de vida nômade, ele abriu espaço para a sedentarização, porque um dos fatores principais para isso foi a descoberta da agricultura. Com a agricultura, esses seres humanos passaram a ter o hábito da moradia fixa, beleza? E a última fase da pré-história, que é conhecida como Idade dos Metais. Esse período foi um período onde os homens desenvolveram a metalurgia, passaram a fundir os metais. E isso aí acabou gerando uma mudança para eles, porque os povos que primeiro aprenderam a fundir, a trabalhar com esses metais, aperfeiçoaram seus instrumentos agrícolas, né, como pás, enxados, arados, e isso acabou aumentando a capacidade deles em produzir alimentos e defender seu território. Tá? Então isso foi algo importantíssimo, tanto que a partir daí as comunidades começaram a aumentar, as cidades começaram a surgir e a população ia só aumentando, que foi dando origem às primeiras civilizações. E aí a gente já passa para o nosso próximo conteúdo, que é o Egito. O Egito, que foi uma das importantes civilizações da antiguidade. E aspectos importantes que a gente não pode esquecer do Egito é sobre a sua estrutura social, né? Sociedade e poder no Egito Antigo. A sociedade do Egito Antigo, ela era uma sociedade hierarquizada. O que significa isso? Ela era uma sociedade dividida em grupos sociais. Então a gente tinha no alto da pirâmide o faraó, logo abaixo um grupo privilegiado que organizava o trabalho e decidia por todos, mais abaixo pequenos e médios servidores do Estado e camponeses e escravos, que eram a base da pirâmide social. Cada um desses grupos ocupava uma função dentro da hierarquia da sociedade egípcia, tá? E aspectos que a gente não pode esquecer sobre a sociedade. Então, primeiro ponto, a sociedade do Egito Antigo, ela era hierarquizada. Ela era uma sociedade com pouca mobilidade social. As chances de ascensão social eram mínimas. Então, por exemplo, um cara que era um camponês, mesmo que ele trabalhasse muito, adquirisse prestígio, dinheiro dentro do grupo social dele, era pouco provável que ele chegasse a ser um alto funcionário do Estado, porque as possibilidades de ascensão social no Egito, elas eram mínimas, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que a sociedade no Egito Antigo, ela era uma sociedade hierarquizada, era uma sociedade dividida em grupos sociais, onde a mobilidade social era muito pouca, né? As chances de ascensão social eram mínimas. Beleza? Outro ponto importantíssimo é a figura do faraó. O faraó era mais que um ser de origem divina. Ele era considerado o próprio Deus, né? Então, o faraó, ele tinha um papel tanto de governante como um papel de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele era um comandante terreno, ele também era um comandante espiritual, vamos dizer assim, né? Então, o faraó, ele era o governante,
o comandante militar, o juiz supremo, ele era o dono de todas as terras do Egito, era ele quem recebia os impostos, esse cara era o faraó, tá? Então ele era mais que um ser de origem divina, ele era considerado o próprio Deus. Então quando os egípcios desobedeciam, vamos dizer assim, às determinações do faraó, para eles era como se eles estivessem não aceitando as próprias determinações, desobedecendo o próprio Deus, os deuses. E, como eu já falei para vocês, se o faraó tinha uma importante figura religiosa, os egípcios também, essa era uma característica marcante da sociedade, que era a sua religiosidade, né? Então, aqui vocês podem ver os diversos deuses egípcios, não eram só esses eram os mais importantes, os mais conhecidos. E de características gerais, os egípcios eles eram politeístas, seus deuses eram representados com forma humana ou animal, como vocês podem ver aqui, né? E os egípcios eles acreditavam na existência de uma vida após a morte, que ao morrer eles seriam julgados no tribunal, que era o tribunal de Osíris, né? Então, para isso, os egípcios eles criaram algumas técnicas, como as técnicas de mumificação, porque eles acreditavam que quando a pessoa fosse para a vida eterna, fosse ser julgada no tribunal de Osíris, ela ia voltar para aquele corpo que ela tinha deixado na vida terrena dela. Ela ia usar aquele mesmo corpo na vida espiritual dela, na eternidade. E principalmente ali os faraós, eles construíam pirâmides onde eles pudessem colocar todas as riquezas que eles tinham adquirido durante a vida deles para ser usada também na vida espiritual deles, na vida eterna, tá? Então, essas eram as principais características ali do Egito Antigo. Então, pessoal, esses são os pontos que vocês não podem esquecer. São pontos importantíssimos. Espero que vocês leiam o livro, que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar mensagem no privado, tá? Tenho certeza que todo mundo conseguiu aprender diversas coisas, apesar de estarmos em situações adversas. O nosso objetivo sempre foi levar a vocês o ensino de qualidade que o Colégio Militar ele proporciona para vocês, mesmo em condições que a gente não estava habituado. Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo, estudem e façam uma excelente prova, tá? Abraços, até o próximo trimestre e é isso. Tchau.